Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara e esse é o primeiro vídeo que eu gravo então pro canal, com muita vergonha, com muitos receios internos, mas criei a coragem mesmo assim e vim. Esse canal vai ter o intuito então de trazer as minhas experiências na espiritualidade com arquétipos, na parte do misticismo de forma geral, então magia, energia quântica também, que não entra na parte do misticismo, e sim ciência, né? Mas que envolve tudo isso que a gente que mexe com o nosso interno, né? Com as nossas emoções, com a nossa realidade, enfim. Então vamos lá. Eu vou começar falando para vocês sobre as minhas experiências atuais, né? Que são os arquétipos que eu estou usando atualmente, então, que é o arquétipo da Cleópatra e da Serpente. Não é a primeira vez, nem a segunda, que eu ativo da Cleópatra, num período aí de 2 anos ou mais, que é quando eu tive conhecimento sobre a energia dos arquétipos, com base na minha irmã, indicações da minha irmã. Mudou a minha vida completamente e desse período pra cá muita coisa aconteceu, muitos arquétipos já foram ativados por mim, tem muita coisa pra contar. Mas assim, falando hoje neste vídeo especificamente sobre as minhas experiências atuais, tá? Bom, eu, Bárbara, sou uma pessoa que tem uma personalidade, como eu comentei no início do vídeo, muito fechada. Fechada como? No sentido de ser mais tímida, de falar menos, de pensar muito, racionalizar muito antes de falar, de agir. Então, assim, puxando um pouco para astrologia, eu tenho muita terra no meu mapa astral. Então, eu tenho o signo de Virgem, com a lua em Virgem, ascendente em Touro, Vênus em Virgem, assim, mais de 50% do meu mapa, se não me engano, 70% do meu mapa é constituído por elemento terra. Entre Virgem, em primeiro lugar, um pouco de Capricórnio e um pouco de Touro. Bom, isso faz com que a minha personalidade também auxilia, né? A fazer com que a minha personalidade seja muito introspectiva, né? De racionalizar para agir. E o lado sombra disso, né? É que muitas vezes eu demoro demais. Buscando uma perfeição, eu acabo perdendo o time das coisas e deixo as situações passarem, acontecerem. Dito isso, várias questões já aconteceram na minha vida, assim, de eu não saber como reagir, de paralisar diante de um problema, diante de um trauma, diante de uma situação que estava me prejudicando, me agredindo de alguma forma, eu travando e olhando, observando aquilo. A energia do arquétipo da Cleópatra deu uma guinada na minha vida em tantos sentidos, que eu vou precisar de alguns vídeos, se eu tiver a intenção de detalhar mesmo. Virginiana quer detalhar. Mas assim, o foco principal é que eu passei a me olhar com mais respeito, a valorizar mais as minhas opiniões, os meus posicionamentos, né? Aprender a dizer não, né? Quando muitas vezes eu sabia que o não era a palavra a ser dita, eu não dizia por M motivos. Mas será que é o momento? Mas será que a pessoa vai entender? Mas será que não sei o quê? Não é não, sabe? A Cleópatra me traz e me trouxe todas as vezes esse posicionamento de me colocar no mundo, de dizer o que eu precisava dizer, o que eu sabia que eu precisava dizer, mas não tinha energia. Então ela me
traz essa energia, não, é isso, e é isso que vai ser dito, sabe? Sem mais. E ao mesmo tempo, ou aliado a isso, autoestima, que muitas vezes eu acabo não tendo tanto quanto deveria. Hoje já tem muito mais do que tinha antes de conhecer principalmente os arquétipos. Mas essa energia, essa autoestima de se amar, de se apreciar, de saber que se o meu não for assustar alguém a ponto dessa pessoa, independente de qual pessoa seja, se afastar, essa pessoa não é para estar na minha vida. E a Cleópatra traz isso muito forte para mim, em todas as ativações. Se esse meu não, ou qualquer que seja a minha atitude, afastar, ou fizer com que essa pessoa XYZ se torne agressiva, fria, ausente, não queira mais papo comigo, legal, beijo, meu amigo, minha amiga. Tá tudo certo, porque então eu estou sendo quem eu realmente sou, colocando pra fora aquilo que eu sempre queria colocar antes, mas não tinha esse ímpeto maior. Então, com a energia da Cleópatra, eu consegui. Então, expondo quem de fato eu sou. Se expondo afasta, é porque essas pessoas realmente não precisam estar ao meu lado, né? Então, eu não preciso me transformar em outra pessoa que tem outros gostos, outros pensamentos, outras vontades não ofensivas, que fique claro. Não estou falando aqui de sentimentos e atitudes e palavras ofensivas, coisas que sejam no intuito de machucar alguém ou de xingar alguém, não. Posicionamentos, palavras e ações relacionadas à minha vida ou à realidade de forma geral, nada pessoal. E se isso afasta, que bom que afastou, porque agora eu estou sabendo o que é para mim e o que não é para mim. Então, assim, eu gosto muito dessa energia. Ela já me tirou de várias situações muito complicadas, ao mesmo tempo que me empoderou em várias outras, né? Da Cleópatra. Pontos negativos ou pontos a serem observados. Com a energia da Cleópatra, eu preciso cuidar para não me transformar em alguém muito não racional, porque racional eu já sou e gosto, mas muito fria. Gente, tenho certeza que quem estiver assistindo provavelmente já pesquisou a respeito dos arquétipos, e a gente sabe que a sombra que aparece, né, no arquétipo quando a gente ativa, não é a sombra do arquétipo, sim a sombra que já está na gente, que é exteriorizada com o uso do arquétipo, certo? Tudo bem. Então, talvez essa já seja uma frieza minha, talvez não, com certeza, uma frieza que já existe em alguma parte de mim. E aí o arquétipo, ele faz com que isso seja exteriorizado. Então, eu tenho que sempre cuidar e às vezes mesclar com outro arquétipo ou utilizar em determinado momento, depois dar uma retiradinha para reflexão, porque quando eu uso somente ele por um longo período, eu acabo ficando meio fechada, que no meu ponto de vista é demais. Então, em alguns momentos eu gosto, mas quando passa ali da linha que eu entendo como saudável para mim, já me incomoda. Então, eu fico meio fechadona, assim, sem sorrisinho. Fechadona, né? E isso, às vezes, pesa um pouco para mim. Então, aí que entram aqueles outros arquétipos que servem para atenuar ali, como um beija-flor, uma abelha, fada, enfim, que serve muito bem.
Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, né? Então, um dos lados negativos é esse, né? De me deixar muito fechadona, assim, focada. E aí eu não gosto muito disso. E outro aspecto que eu comentei é esse da frieza. Da frieza não é uma frieza de não ter sentimentos. Como é que eu posso me expressar melhor? É uma frieza do tipo muito preto no branco, sabe? É preto no branco e pronto. Não tem uma corzinha ali pra dar uma aliviada. Não. É isso e pronto. Do tipo, por exemplo, como é que eu posso dar um exemplo sem expor situações? Se você está ali eu estando num relacionamento, tá? Estou num relacionamento com a Cleópatra ativada e eu entendo que o certo é, sei lá, a pessoa chegar às 19 horas na minha casa. E a pessoa chega às 19h30 não por motivos banais. Perdão, mas assim, de repente, trânsito, enfim. Eu moro numa capital, então tem bastante. Aquilo ali, pá, essa pessoa já cai no conceito, assim, de uma forma que não é uma forma emocional, passional. Vou brigar, vou gritar, vou quebrar tudo. Não. A Cleópatra, ela não se decepciona dessa forma. E sim, de uma forma fria, no sentido de essa pessoa não era, sabe? Não tem, como é que eu posso dizer, se precisar terminar com qualquer relação, com qualquer situação que seja, ela termina. Eu termino, na minha experiência estando com Cleópatra, sem dó nem piedade. Não ficou. Racionalizo, penso, né? De forma racional, estratégica. E a ponderação é essa e acabou. Não tem, mas quem sabe, não. Então isso, quando tá muito extenso, né? Quando esses posicionamentos estão muito exacerbados, acaba sendo um ponto negativo na experiência. Tirando isso, maravilhosa. E também, isso não é, na minha concepção, um motivo suficiente para deixar de ativar esse arquétipo ou qualquer outro. Principalmente esse que eu gosto muito. E sim, ou dar uma pausa apenas, ou parar para refletir sobre isso, e aí a gente melhora. Porque o arquétipo, ele traz esse impulso. São energias que nos impulsionam. Mas a gente é quem controla, né? Somos nós quem controlamos. Então, a gente tem o poder sempre de parar para refletir e colocar os pingos nos is quando necessário. Beleza? Bom, dando continuidade, que o vídeo já tá extenso. Mas eu gosto. Eu acho que quando a gente fala de arquétipos, de espiritualidade, de tudo isso que eu quero conversar com vocês, acho que não tem por que a gente ser objetivo, sucinto, e quanto mais detalhes e mais experiências a gente contar, melhor. Minha opinião. Continuando. O arquétipo da serpente, que é o outro arquétipo que eu estou ativando no momento. Gente, esse arquétipo é uma loucura. Uma loucura, né? Eu não vou entrar em pormenores de luz e sombra também, porque o objetivo desse vídeo em si é falar da experiência. Mas adiante eu posso colocar algo a respeito também dos pontos positivos e negativos de cada arquétipo, né? Mas, gente, é um arquétipo da serpente
é incrível, é incrível. É de uma potência, de uma força que não existe, assim, a comparação. Até posso comparar, mas o que eu quero dizer é que é incrível. Gente, eu recebi uma ligação e tive que cancelar o vídeo. Então, voltando ao que eu estava falando sobre o arquétipo da serpente, ou a força desse arquétipo, a potência, não existe igual. Não existe igual. Falando da minha experiência, ela me dá uma força de impulsão, de coragem, de empoderamento incrível. Como algumas de vocês devem saber, a própria Cleópatra utilizava a serpente como arquétipo também. Então, algumas das características presentes neste arquétipo da serpente também estão presentes no arquétipo da Cleópatra. Porém, eu, Bárbara, sinto que ativando a serpente, algumas destas qualidades que para mim e para minha personalidade e experiência são fundamentais, são muito boas, importantes, elas ficam muito mais potencializadas quando eu ativo a serpente por ela mesma, né, do que com a Cleópatra, por exemplo. Então, assim, o que eu sinto? Coragem para me posicionar, para ser quem eu sou, para dizer o que eu preciso dizer. Não tem medo que me paralise. Ah, mas eu continuo sentindo medo? Sim, mas esse medo, ele é abafado pela minha vontade de ser, fazer e acontecer. Serpente, incrível. Essa mudança, essa vontade de mudar, de ir atrás daquilo que faz sentido para mim. Demais também. Algumas pessoas falam do cabelo, de querer mudar cabelo. Sim, eu mudei. Cortei cabelo, inclusive ontem em casa. Mas, assim, algumas coisas sobre isso. Uns pontos a serem falados. Primeiro, eu já queria cortar. Eu gosto desse corte curto de cabelo. Então, não foi algo impensado. Era algo que eu já queria há meses, mas por falta de tempo não ia no salão. Tenho tido uma rotina, assim, louca, maluca. Com pouco tempo até para racionalizar o que eu queria fazer ou não. Mas eu sabia que eu queria cortar. Então, tive a oportunidade ontem, em casa. Minha mãe mesma cortou pra mim. Outra questão. Cor de cabelo. Acho que uns 4 meses atrás eu fiz luzes no salão. E elas vieram muito, assim, fechadinhas, sem raiz. E aquilo não me agradou. Na época eu não tava com serpente ativada. E a minha vontade era tanta de voltar a ser loira que, enfim, passou tranquilo, beleza. Mas não era algo que me agradava e não era algo que ressaltava os pontos que eu considero legais da minha aparência, né? Então, também veio a vontade, agora na ativação da serpente, de pintar o meu cabelo, de voltar à cor natural do meu cabelo. Mas, o que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre a cor da minha pele, o que combinava, qual cor de cabelo combinava com o tom da minha pele, né? Incluindo os tons loiros, que não é o meu tom natural, mas é algo que eu gosto. Qual tipo combina, o que eu poderia fazer para que ficasse legal, enfim. E aí nisso, eu também comprei
a tinta quase da cor do meu cabelo, até talvez um pouquinho mais clara, para pintar a raiz, que eu tenho alguns fios brancos. E também, então, já foi uma segunda atitude ali relacionada ao cabelo, que tanto falam, né? Com o uso do arquétipo da serpente. Certo? Certo. Racionalidade, estratégia e uma frieza que eu, Bárbara, considero muito boa, no sentido de saber o que fazer. De saber o que fazer e fazer, independente, sem mimimi. Porque o mimimi, gente, não estou falando aqui, eu, Bárbara, não estou falando de sentimentos bons e genuínos, de amor, de compaixão, de respeito, né, de amizade, relacionamentos, enfim. Estou falando de mimimi, que pra mim não agrega em nada. E a cobra vem, ou serpente, e corta. Tem mais mimimi. É isso e pronto. Talvez alguns pontos para serem pensados com o uso da Cleópatra, da serpente. Esqueci o que ia dizer. Essa questão da mudança que algumas pessoas falam, estudiosos, né, dos arquétipos, essa constância de querer mudar e tal. Eu não senti ainda isso como prejudicial, tá? Porque tá me fazendo muito bem, tá fazendo eu progredir muito nessa minha fase da vida. Mas talvez isso possa gerar alguma ansiedade se não for avaliado, refletido, enfim. Não está sendo o meu caso, mas é algo que eu tô sempre avaliando. Então é isso que vocês devem fazer sempre, com qualquer uso de arquétipo. Avaliar, refletir, ver como é que esse arquétipo ele está sendo sentido na tua experiência. Como é que tu tá reagindo a ele, né? Tá sendo de acordo com o que tu precisa, com o que tu deseja, né? Se não tá de acordo, ou tá te fazendo mal, tá te prejudicando nas áreas da vida. Porque como a gente conversou antes, quem decide somos nós. Nós nos controlamos, nós somos donos da nossa vida e os arquétipos são ferramentas utilizadas por nós, né, com o nosso controle. Então não são eles que nos dominam. Somos nós que os dominamos, certo? Então era isso, gente, que eu queria conversar com vocês. Ficou talvez um pouco longo esse vídeo, não sei ainda qual é a duração dos vídeos que eu farei, mas acho que foi bem legal essa conversa, essa exposição de experiências, e é um prazer já estar aqui com vocês. Um beijo e até os próximos vídeos.